Bom dia. Feliz sábado. Espero que vocês tenham passado bem a semana. Minha semana foi muito boa, graças a Deus. Feriado é algo mágico em São Paulo, não é? Não tem trânsito. Parece que algo sobrenatural acontece nessas vias de São Paulo e a gente consegue se deslocar com maior facilidade. Seja bem-vindo à Nova Semente. Essa daqui é a casa do nosso Pai. Você que nos acompanha pela internet, que também receba as bênçãos que Deus tem reservado para você nesse dia. Estamos numa série intitulada Adoradores. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é ser verdadeiramente um adorador? A gente já passou também por um tema, quais são os elementos que vêm tirando a autenticidade da adoração. E temos ainda hoje uma avaliação, uma reflexão naquilo que Paulo vai chamar de culto racional. O que é esse culto racional? Nós vamos avaliar daqui a pouco a partir do texto de Romanos. Antes que eu me esqueça, Feliz Páscoa. Aproveite seu domingo. Se delicie do chocolatinho. Só não esqueça que domingo de Páscoa não é dia de doçuras. São pães asmos e ervas amargas. O coelhinho e as patinhas pela casa são muito engraçadinhos para as crianças. Eu acho que eu vou fazer isso com o meu. Mas Páscoa é dia de cordeiro imolado. A salvação chegou à nossa casa. Que essa seja a realidade desse final de semana nos nossos lares. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia, acompanhar o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. É um texto de Paulo. Que a nossa adoração nessa manhã, de fato, seja algo impactante, marcante para a gente, que seja uma experiência de louvor a Deus, e que tenhamos juntos uma experiência com Ele. Vamos orar? Pai do céu, estamos abrindo a Bíblia e também o nosso coração. Por isso, fale conosco, Deus. Transmita a Tua mensagem para a gente, para que vivamos uma vida de fé e prática, coerente com o Evangelho que já nos alcançou. Então, que o Teu Espírito nos ilumine e que a nossa confiança em Ti seja cada vez maior. Por Jesus oramos, amém. 30 anos antes de Paulo escrever essa carta, essa epístola, um evento aconteceu lá no canto do Império Romano, na Judéia. Esse evento é o evento que marcou o antes e o depois da história do mundo. Esse evento foi a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse evento foi pouco percebido lá em Roma. Poucos deram atenção àquilo que aconteceu na sexta-feira. 30 anos depois, Paulo manda uma carta para Roma. Se a morte de um homem foi pouco notada, quem dirá a carta de um cidadão romano desconhecido? Os romanos estavam muito preocupados e ocupados com as orientações imperiais, com as poesias que eram produzidas ali, com as grandes epopeias, a filosofia romana, o direito romano, que é forte até hoje. Mas Paulo envia uma carta e essa carta é deixada de lado por algum tempo, até que alguém ou um grupo dá uma atenção devida, o valor devido a essa carta. E quando dão atenção a essa carta, ela não fica mais ali na obscuridade, no anonimato. Ela passa a ser, talvez, um menu de informações
sobre salvação, sobre graça, sobre a justiça de Deus. Paulo, ele passa 11 capítulos do livro de Romanos falando sobre salvação, fé, justiça, justificação. E ele, depois do seu discurso soteriológico, depois do seu tratado teológico, que é considerado o mais amplo e puro evangelho dentro do Novo Testamento, o livro de Romanos, ele vai partir para um outro discurso. O livro de Romanos, ele é de uma riqueza tremenda. Ele impactou a vida de muitos homens na história. Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele ministrou na Capela de Westminster, em Londres, por quase 30 anos. E ele passou quase metade do tempo desses 30 anos, a cada sexta-feira, pregando só sobre o livro de Romanos. Paulo, ele aprofunda aqui a intervenção divina em favor do homem. E depois de 11 capítulos falando sobre graça, sobre salvação, ele faz uma pausa. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa pausa que Paulo dá no seu discurso estabelecido, na sua linha de pensamento, é tecnicamente chamada de parênese. Pastor, o que é parênese? Parênese é uma exortação ética, uma exortação moral. É um princípio básico da vida cotidiana. Eu saio da minha linha de pensamento e eu vou colocar um elemento prático naquilo que eu estou falando, no meu discurso. Isso era muito comum para os romanos e essa é uma estratégia, é uma ferramenta que Paulo usa em outros lugares. Paulo para o seu discurso de salvação, Paulo para de construir a sua teologia e ele agora vem para um discurso que envolve a ética. Se pudéssemos resumir o capítulo 12, a pergunta seria: o que é um cristão? O que é um cristão? Paulo, ele vai chamar a atenção daqueles cidadãos, daqueles cristãos, para uma praticidade da vida. Paulo, ele vai abordar questões do dia a dia, do cotidiano. Paulo vai falar sobre comportamento. E quando a gente fala sobre comportamento, a gente entra num ambiente muito delicado, né? Porque a gente se coloca como a régua do mundo, né? Se não faz igual a mim, está equivocadamente errado. Eu sou o padrão. Paulo, ele não vai falar sobre comportamento para justificar a salvação. A gente não fala de comportamento para ser salvo. Ele passou 11 capítulos falando que a graça de Jesus, que nós confiamos, é o que salva. Mas eu preciso fazer uma observação. Algumas pessoas equivocadamente acham que Paulo é contrário à lei, porque ele fala que a salvação é através da graça. Não, Paulo não é contra a lei. Ele é contra, sim, a salvação através da lei. A salvação através dos méritos. Eu me esforço, eu faço, eu sou bonzinho, aí eu vou ser salvo. Paulo é contra isso. A teologia é contra isso. Paulo nunca apresenta a salvação baseada em méritos. Eu sou bonzinho para alcançar a justiça de Deus. Mas ele também nunca apresenta o evangelho isento da lei. Paulo vai dizer
que uma vez salvos pela graça através da fé em Jesus, a gente vive uma vida ética, uma vida coerente. O que é ética, né? É importante a gente saber o que é ética. Segundo o dicionário Michaelis, ética é um conjunto de normas e leis que estabelece princípios, valores, normas morais, a conduta de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade que pode ser observada a partir de hábitos, costumes e comportamento. Isso é ética. Paulo vai falar assim, irmãos, vocês que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, se apresentem como sacrifício vivo. A lei não é referência para a salvação, nós já recebemos as misericórdias e a graça de Deus. Mas a gente precisa levar agora uma vida coerente com esse evangelho. É muito interessante que é uma citação, não é minha? John Stott e F.F. Bruce, dois teólogos, duas pessoas que se aprofundam na teologia, eles citam uma pessoa que não é um teólogo. E essa citação é assim, que no Novo Testamento, religião é graça e ética é gratidão. Resumindo, a religião que a gente vê no Novo Testamento é a graciosa bondade de Deus nos salvar. Mas a ética de vida desses que foram salvos é a gratidão de viver à altura disso daí. E quando a gente fala disso, eu sei que é um pouco delicado. Eu sei que é um pouco doído porque dói na canela. Dói na minha. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, pastor... É chato, né? Quando você está num lugar, tipo no trabalho, e alguém olha para você e faz assim, você fazendo isso? Tu não é crente? Dói na canela, né? Por quê? Porque o cristianismo, o Cristo ao qual seguimos, tem um padrão alto. É nivelado num padrão que não é nosso. E é dentro desse escopo que Paulo vai fomentar algumas questões sobre o comportamento do cristão. A graça de Deus, longe de incentivar ou condescender com o pecado, ela é fonte e o fundamento de uma conduta íntegra, de uma moralidade adequada. Somos salvos pela graça através da fé em Jesus. Mas o nosso modo de vida diz a quem seguimos. O nosso way of life, aquilo que nós fazemos, diz quem seguimos. O próprio Paulo vai dizer assim no livro de Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, porque fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Existe uma grande tendência daqueles que foram alcançados pela graça falar assim, agora eu sou livre. Eu sou livre. E a tendência é ou ir para a libertinagem, que a Bíblia está falando que é o pendor da carne, ou então, para segurar, para não ir para lá, o legalismo, o formalismo. A gente não pode fazer, porque se fizer, a gente está, Nós fomos salvos pela graça de Cristo para a liberdade, glória a Deus por isso. Só que isso não é argumento para viver uma vida devassa. É em cima disso que Paulo vai construir o seu argumento. A gente vai dar alguma atenção agora para os versos 1 e 2. Só que trabalhar em cima desses dois versos é um pouco complexo. O pastor John Piper, ele fez uma série sobre Romanos. E só no capítulo 12 de Romanos ele levou 6 semanas. Eu espero terminar hoje. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, é um apelo de Paulo, que apresenteis o vosso corpo. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, pela graça dele, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo,
Paulo está falando assim, nós já recebemos a graça. Agora a gente precisa viver dentro disso. Nós vamos tentar pensar daqui alguns conceitos. Esse daí os teólogos falam que é o conteúdo mais compacto, mais extenso e compactado que tem no Novo Testamento. Sabe, existem algumas coisas que me dão um calafrio quando eu peço alguma coisa lá em casa, seja na minha mãe ou na minha esposa. Eu falo assim, eu preciso de tal coisa. Elas falam assim, pega lá na bolsa. Bolsa de mulher é um negócio complexo, né? Eu não sei se eu tenho dificuldade de procurar, porque geralmente quando eu vou procurar já está tudo no fundo. Então você tem que... Ou está dentro daquele bolso, dentro de uma divisória X, que a gente não consegue achar o zíper. E bolsa de mulher é aquele negócio que tem tudo. Carteira, bolsa de maquiagem, bolsa de moeda, linha, agulha, alicate de unha e pinça, base. Não, a base não. A base fica dentro do estojinho, né? Tem N coisas. Tem sombrinha, tem havaiana, tem remedinho, cereais. Não é verdade? Eu preciso de tal coisa. Até tirar tudo, organizar tudo para achar o que eu quero. E engraçado como que a maternidade mudam as coisas. Antigamente, a minha esposa, ela não está aqui. Ela saía com a bolsa carregada, pesada. Não tinha bolsinha, era uma bag arrumada. Agora que tem filho, ela sai. Fica a dica, ó. Carrinho, criança, mochila, de vez em quando a carteira. É a carteira de vacinação do bebê, o plano de saúde, o cartão de crédito, quem sabe um troquinho. Não leva mais nada, só leva a criança. A gente tirar isso tudo aqui do capítulo 12 de Romanos dá trabalho. Mas eu espero que a gente consiga ter uma compreensão clara do que Paulo vai dizer assim, ó, isso é o culto racional. Dentro das graças e das misericórdias que já recebemos, e a gente vai montar isso, que a gente consiga entender e perceber qual é o plano de Deus dentro desse escopo de adoração. Paulo vai dizer assim, a gente precisa se entregar a Deus como sacrifício vivo. Ele pega essa imagem lá do Antigo Testamento, dentro do serviço de adoração, onde as pessoas levavam seu cordeirinho para ser imolado, morto, sacrificado, e é esse animal morto que passa a ser um instrumento ali de adoração. Paulo está falando assim, não, acabou, não tem mais bicho morto, não tem animalzinho morto, agora é gente viva que presta adoração. O sacrifício é um sacrifício vivo a Deus, é uma oferta que você faz de você mesmo. Aquele que se entregou, ele já eliminou a história dos animais mortos. Agora o que ele espera é um sacrifício vivo, é você se apresentar a Deus como culto. E eu sei que sempre há lugar na adoração para um coração obediente, para uma mente transformada e para um corpo santificado. Paulo vai dizer, se apresenteis a Ele, nos apresentemos a Ele como sacrifício vivo e santo. Tradicionalmente, a gente faz apelo para as pessoas entregarem o coração a Jesus. Eu já fiz N apelos desse. Entregue o coração a Jesus. E várias vezes que eu estive aí e que falava daqui para entregar o coração a Jesus, eu também quero entregar meu coração a Jesus, o centro da minha vontade. Paulo vai falar assim, ó, não é só o coração, é o corpo todo, é tudo que você é. São todas as suas faculdades, físicas, mentais, espirituais. Tudo que você tem, tudo que de fato te forma. E Paulo falar isso lá na comunidade de Roma era um negócio estranho. Eles devem ter achado algum conceito equivocado. Por quê? Já ouviu falar da dicotomia platônica, corpo e alma? O corpo é algo ruim, desprezível. Eles tinham até uma expressão que chamavam o corpo de tumba.
E dentro do corpo habitava a alma, que era boazinha, e estava doida para escapulir desse corpo miserável. Paulo vai falar assim, ó, você pega essa carcaça aí que você acha que é uma tumba, e é isso que vai virar culto a Deus. É isso que é sua oferta. É o seu corpo por completo. Não é só o seu coração, não é só a sua mente, é o seu corpo por completo. E o que é esse corpo por completo? É a santificação do ser. É a santificação do ser. A questão, quando a gente fala sobre ética, a gente está falando daquilo que é visível, aquilo que é exterior, aquilo que é externo. E talvez essa seja uma das grandes maldições do cristianismo. Querer demonstrar exteriormente aquilo que não aconteceu ainda internamente. A habitação do Espírito Santo, a mudança de crença, a mudança de valores, a mudança de cosmovisão, quem sabe uma percepção de teovisão, uma visão diferente de Deus. A gente tem vivido numa sociedade onde Deus, ele tem tido muitas imagens que não são reais, muitas caricaturas. Então, à medida que a gente enxerga de fato quem é Deus, a gente entende o nosso redor, uma cosmovisão mais ampla, a gente tem um conceito de crenças e valores. A partir disso, do Espírito Santo, a gente vai ter um comportamento diferente. A questão é que às vezes a gente espera que a postura do outro seja igual à minha, porque eu sou a régua, eu sou a referência. Se no sistema de culto do Antigo Testamento a adoração se fazia, a oferta era um animal morto, Paulo vai dizer que a partir daquele momento, a oferta a Deus, o culto a Deus, se faz num sacrifício vivo. Nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestado em nosso corpo. Um outro elemento que é importante a gente lembrar, e eu gosto muito do texto de Coríntios, que também é Paulo falando, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, habitação de Deus. A gente não cuida do corpo de qualquer forma. Uma das formas de cultuarmos a Deus, de oferecermos adoração a Ele, é a forma como lidamos com o nosso corpo. Paulo não está falando de pensamentos, ele não está falando de sentimentos, ele não está falando de intenções, ele está falando de uma vida prática. Ele não está dizendo que aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, ou aquilo que eu sinto é adoração. Ele está dizendo, adoração é aquilo que eu faço. Um sacrifício vivo, santo e agradável é a forma como eu vivo. Isso é ética. É o comportamento cristão em relação à ética social. Eu tenho uma referência familiar que para mim é muito nobre, o meu avô. Meu avô, um camarada simples. A minha avó abandonou a casa quando ele tinha 2 filhos, o meu pai e a minha tia, talvez 3 e 4 anos. Se um homem com 2 filhos separado causa alguma estranheza, imagina 2 crianças pequenas, bem pequenas. Meu avô, então, era porteiro num prédio lá no Rio de Janeiro. E ele arrumou uma senhora bondosa, generosa, que olhava meu pai e minha tia. E meu avô, trabalhando ali, viu lá do outro da rua uma senhora que trabalhava no prédio. E ele falou assim, essa serve para cuidar de mim e dos meus filhos. Só que ela não dava muita moral. Eu não sei como que meu avô era na juventude, mas eu sei que ela não deu muita atenção. E ele insistiu e casaram. Foram morar na roça.
Saíram do Rio de Janeiro, da capital, foram morar em Itaboraí. Meu avô cuidava de uma chácara, de um sítio. E a família cresceu. De 2 viraram 7. Essa daí é a parte mais improdutiva da minha família, ok? Meu avô era caseiro naquele sítio, ele cuidava daquele sítio. E tinha uma placa de venda. O proprietário não queria mais cuidar do sítio. Meu avô um dia fez a proposta para ele: eu posso comprar seu sítio? Ele falou assim: pode, mas não dá, né, Olegário? O nome do meu avô era Olegário, mas a gente chamava ele de vovô China. Tinha traços orientais. Não vai dar, China, para você comprar esse sítio, é muito caro. Não, mas eu dou conta. E meu avô trabalhou muito para comprar aquele sítio. E toda semana chegava alguém fazendo uma oferta, até que meu avô teve a genial, malandra e errada ideia. Na sexta-feira ele colocava placa, porque o proprietário ia para lá no sábado, a placa de venda. E no domingo, quando ele ia embora, ele tirava. Meu avô cuidava da roça durante a semana, e no final do dia ele ia pintar uma série de hospitais que tinha lá, e de noite fazia táxi. Meu avô comprou aquela chácara. Meus tios não têm ideia quanto custa um lote, porque ele deixou um pedaço de terra para cada filho. O meu avô, eu já conheci meu avô já avançado em números, já velhinho. Ele usava uma bermuda social, ele já era aposentado e ganhava um salário mínimo. Mas toda vez que a gente chegava na casa dele, ele tinha um bolinho de dinheiro no bolso, um bolinho de um salário mínimo, depois das contas já pagas. Ele era generoso com a gente. Antes da nota de 20, ele sempre dava 10. E quando saiu a nota de 20, ele passou a dar 20 para os netos. Eu torcia para aparecer uma nota de 40. Um homem simples. Aprendeu a escrever com quase 60 anos, ou mais. Na verdade, ele não aprendeu. Ele escreveu uma vez na vida. Ele escreveu num papel que ele nunca mais ia fumar por amor à família. Ensinou os filhos a dignidade, o respeito, o trabalho. Meu avô tinha uma banquinha, talvez de 5, 6 metros quadrados na frente da casa dele. E quando a gente chegava, ele falava: meu filho, quer caldo de cana? Quer água de coco? Não, vô, quero jogar sinuca. E o velhinho, com o braço trêmulo, só não fazia mais para as crianças não saírem chorando. O meu avô foi um exemplo de generosidade, de honestidade. Ninguém nunca bateu na porta da minha avó, diante de tantos negócios que o meu avô fez. Meu avô foi um exemplo de cuidado da família. É uma referência para mim. No dia 22 de janeiro de 2016, o meu avô faleceu. Mas ficou uma marca muito forte em mim. O que é viver uma vida digna, uma vida honrosa. Meu avô morreu com mais de 80 anos, mas perto só dos 80, que ele falou assim: eu aceito Jesus como meu Deus. Sabe, uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida de valor. Isso é um culto racional, de acordo com Paulo. Não é só aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu creio. É uma vida a ser vivida. É coerência com aquilo que a gente acredita. A Bíblia, ela não é só regra de fé, é regra de fé e prática. E talvez esse seja o maior desafio do cristianismo. O Deus ao qual seguimos, o Filho dele, é um exemplo perfeito. E é esse exemplo perfeito que Paulo fala: esse é o modelo, essa é a referência, é ele a quem imitamos.
Paulo não está falando aqui que a gente vive isso porque a gente é bom por natureza. Pelo contrário, ele fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal, terminei meu pós-doc nisso. Paulo vai fazer um apelo para que a gente não se amolde às questões do tempo que a gente vive, mas sejamos transformados. A Bíblia vai dizer, pela renovação da nossa mente. A vida cristã em pureza e santidade é um ato de adoração espiritual. Eu gosto de um texto de um antropólogo americano, talvez um dos maiores, talvez o maior antropólogo missional que o mundo já conheceu. Um americano, ele morreu em 2007. Ele viveu como missionário muito tempo na Índia. E ele escreveu muito, produziu muito material nesse sentido. E ele tem um texto que me chama a atenção. O nome dele é Paul Hibbert. A conversão a Cristo deve abranger 3 áreas: comportamento, convicções e cosmovisão. Comportamento, convicção e cosmovisão, a nossa visão de mundo, do nosso entorno. O cristão deve viver de forma diferente simplesmente porque é cristão. Entretanto, se o comportamento se baseia primariamente na cultura secular e não nas convicções cristãs, torna-se um rito pagão. A conversão deve envolver transformação de convicção. Mas se a mudança ocorre apenas mentalmente, nas convicções, e não no comportamento, naquilo que é prático, torna-se uma fé falsa. A conversão talvez inclua convicção e comportamento, mas se também não envolver uma cosmovisão transformada, no longo prazo, o evangelho será subvertido e o resultado será o sincretismo entre cristianismo e secularismo, que tem uma forma de cristianismo, mas não o é em sua essência. Paulo vai dizer assim: nós recebemos as misericórdias, a graça e a salvação. Em gratidão a isso, a gente vive uma vida digna, uma vida coerente, uma vida bem vivida. E aqui existem 2 riscos, e eu me preocupo muito com isso. É o risco de viver uma vida de liberdade longe da cruz. Até onde eu posso ir sem pecar? Eu posso fazer isso? Sabe, toda vez que alguém chega para mim assim e fala: pastor, eu posso fazer isso? Eu tenho que dar resposta, mas eu sou tentado a falar assim: vai ler a Bíblia. Vai conversar com Deus. Existe essa tendência, até onde eu posso ir sem ultrapassar a fronteira. Mas existe também o risco, não vou fazer nada também, porque se eu fizer, perigoso. Os judeus, especialmente os fariseus, fizeram isso. Tornaram a vida religiosa um peso, um fardo. Porque parece que ser crente, você tem que andar de cara amarrada. Eu sou livre em Jesus. Glória a Deus. O Filho de Deus fala assim, eu vim para que tenham vida eterna, certo ou errado? Mas que vocês tenham também vida em abundância. É para viver a vida loucamente perto de Jesus. O pessoal pergunta assim: Bruno, é triste ser pastor? Olha a minha cara. O cristianismo precisa ser vivido na sua autenticidade, na alegria, não apenas da eternidade, não apenas na alegria da esperança futura, mas na graça recebida e o poder do Espírito que me dirige hoje. A gente precisa aprender a viver um cristianismo, de fato, que liberta. Olhando Jesus, adquirimos visão mais brilhante e distinta
de Deus. E pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se um instinto natural. Desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. A transformação é por aquilo que contemplamos. O problema é que nós colocamos modelos rebaixados diante dos nossos olhos. Pela contemplação somos transformados. E Paulo não vai falar que o nosso bom comportamento, que o nosso exemplo, que a vida cristã coerente é pautada simplesmente pelo bom senso, pela consciência. Pode ser, mas não é só por isso. Eu me lembro de um professor que eu tive quando eu estava na 6ª série. Ele estava aplicando uma prova. E ele era um professor amado, porque ele era super para frente, diferentão e bagunceiro. O professor. E um dia a gente estava fazendo uma prova. E ele fez uma observação. Galera, cada um olhando para a sua prova. E eu falei assim, meu Deus, será que sou eu? Será que ele me viu de rabo de olho? E eu, aqui, tal. Aí deu uns 5 minutos, ele falou assim, o pior é que a consciência nem pesa. Está chamando o cara de sem vergonha. Já ouviu essa expressão, a consciência pesa? A consciência é uma das formas de Deus se revelar a nós. Mas só uma consciência santificada é capaz de comunicar o que Deus quer. Mas Paulo não está falando de consciência. Paulo também não está falando da atuação do Espírito Santo necessariamente. Porque se a gente está habitado pelo Espírito Santo, a gente não vive na carne. Mas Paulo está falando assim, a referência é outra. A referência primária é o imitar a Cristo. Se Ele fez, eu faço. Se Ele viveu assim, eu vou viver assim. Se Ele adora a Deus, o Pai, dessa forma, é assim que eu adoro. Se Ele se entrega como um sacrifício vivo, santo e perfeito, é essa a entrega que eu faço dia a dia. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Tem uma história que me chama a atenção. Se é fato, boato, fake news, eu não sei. Mas é dito que Mahatma Gandhi diz que o problema do cristianismo são os seus cristãos. Natural, eu estou aqui. E eu entendo quando eu vejo numa carta, numa conversa, que ele teve com um missionário cristão chamado Stanley Jones. Esse homem foi para a Índia popularizar o cristianismo. E ele mandou uma carta para o senhor Gandhi, ainda não era Mahatma Gandhi, ainda não era grande alma. E nessa carta, o missionário cristão, ele teria perguntado para Mahatma Gandhi como era possível ou como ele deveria fazer para introduzir o cristianismo ali na Índia. E o senhor Mahatma Gandhi responde: eu aconselharia entre os cristãos a viverem entre si mesmos como Cristo viveu. Se vocês viverem no espírito do seu Senhor, nós não poderemos lhes resistir. Forte, né? Segundo conselho. Eu aconselharia a traduzirem em atos a sua religião, sem fazer violência ou rebaixar com palavras o maior vulto não cristão da atualidade, o que nos desafia a levar aos seus compatriotas um evangelho não debilitado. Terceiro, o senhor Gandhi falando. E eu ainda sugeriria que os senhores ponham ênfase no amor, porque o amor é o centro e a alma do cristianismo. Essa é a ética cristã. Essa é a ética paulina. Vou terminar de ler o capítulo 12 de Romanos. A versão que eu uso é a Bíblia Viva. Verso 7.
Quem tiver o dom de prestar serviço a outro, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se tem o dom de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado, coloque-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não distrate. Abençoe e não os amaldiçoe. Quando outros estiverem alegres, alegre-se com eles. Se estiverem chorando, chore com eles. Trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer também na companhia de gente comum. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não briguem com ninguém, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, não se vinguem. Deixe a ira de Deus, pois está escrito: de Deus é a vingança. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando bem. Essa é a ética cristã. Isso não tem a ver com aquilo que eu penso, aquilo que eu creio ou aquilo que eu sinto. Tem a ver com uma vida a ser vivida. Paulo escreveu a carta aos Romanos quando ele estava em território grego, em Corinto. E aquela cidade era perversa. Aquela cidade estava contaminada pelo mal. E a igreja estava contaminada pelo pecado. Paulo vai falar assim para aquelas pessoas que viviam na igreja de Corinto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não vivamos a vida como se todas as coisas nos fossem lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No mesmo capítulo, Paulo vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Um culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma vida vivida de maneira digna, honrosa, generosa. Quer saber o que é ser um cristão? Que é o resumo? 1 João 2,6. Porque se fomos salvos, andamos como Ele andou. E que seja o nosso rastro, que as pessoas possam seguir, porque estamos seguindo o rastro de Jesus. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz.
voz o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, tudo que há em mim confessarei. Que céus e terra passarão, mas o Pai do céu, nos dê a visão adequada do Senhor, da salvação, do reino, e através do Teu Espírito e dos passos de Jesus, que possamos viver uma vida digna e honrosa diante dos homens e do céu. Que sejamos uma marca positiva, abençoadora onde estivermos. E que essa vida, Pai, seja o culto racional que nós oferecemos ao Senhor. Habita em nós e nos use para o Teu serviço. Por Jesus. Amém.